Por força de uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, não podemos mais relacionar Luiz Inácio Lula da Silva à morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. É o que eu vou explicar no vídeo, mas a gente já sabe, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. É exatamente isso que eu falei no preâmbulo. Você deve se lembrar, Celso Daniel era um prefeito de Santo André que teve uma morte, ele foi assassinado após sair de uma churrascaria e todas as pessoas que de alguma maneira tiveram contato com a morte dele, testemunha, perito, até pessoas envolvidas e até presas por isso, acabaram morrendo, suicidadas, enfim, tiveram mortes um tanto quanto, no mínimo, suspeitas, até conspiratórias. E isso fez pairar diversas dúvidas sobre o que estaria por trás da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Isso é um caso que, ao longo da história, sempre foi muito relacionado com o Partido dos Trabalhadores. É uma mancha que carrega o Partido dos Trabalhadores e que, naturalmente, carrega Luiz Inácio Lula da Silva, até pela atuação de Celso Daniel, que aparentemente não concordava com algumas práticas do partido e pelo fato do poder que o Lula tinha dentro do partido. Depois de tudo isso, naturalmente, gerava um grande constrangimento para o Lula, especialmente em um período eleitoral. Afinal de contas, é um fato sempre muito utilizado por adversários para atacá-lo. Eu mesmo já gravei diversos vídeos sobre o assunto, até por ser muito interessante e fazer parte da história criminal do estado de São Paulo e do país. É um tema bastante interessante. Porém, numa decisão do STF, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que isso poderia, de alguma maneira, ferir a imparcialidade, a integralidade das eleições e, portanto, ele proibiu que os adversários de Lula façam qualquer ligação entre Celso Daniel, a morte do Celso Daniel, e Luiz Inácio Lula da Silva. E isso tem levantado muitos questionamentos entre a militância bolsonarista, entre a população em geral nas redes. Afinal de contas, até onde vai a possibilidade de limitar a opinião das pessoas e de garantir alguns questionamentos, algumas críticas para fatos políticos? Até onde é possível que o STF determine o que pode ou não ser dito e até onde ficaria a liberdade de expressão. Isso é um tema bastante estranho, bastante espinhoso, especialmente para o Partido dos Trabalhadores. E o ponto mais interessante é que, por conta dessa decisão, o caso Celso Daniel voltou a atingir trends no Twitter e as pessoas voltaram a falar do assunto e aí, indiretamente, relacionando o candidato petista, o que causa muita estranheza. Afinal de contas, em tese, o tiro teria saído pela culatra. Se a ideia era justamente que ninguém tocasse no assunto, acabou levantando a lebre para um fato muito importante, justamente às vésperas do período eleitoral. Sinceramente, não sei qual o impacto que isso pode ter nas eleições, seja se pudesse ser mencionada, se até eventualmente alguém viria a falar, e agora que ficou proibido, mas que todo mundo acaba lembrando do fato. É um fato histórico e não tem como apagar. É igual falar de 7 de setembro, falar do incêndio do edifício Joelma, que fica aqui atrás, enfim. São coisas que fazem parte da história e uma decisão judicial que vai ser muito comentada e com certeza debatida nas bancas acadêmicas de direito. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.